Olá, tá boa, Priscila? Olá, estou bem, graças a Deus, e você? Priscila, se apresenta para nós, fala para nós quem que você é. Quem não te conhece precisa saber. Ok, eu sou a terapeuta Priscila Pires, eu moro em Brasília, trabalho com atendimento online, eu tenho uma especialização em terapia sexual na saúde e educação e trabalho com autoconhecimento. Né? No Instagram eu estou como @terapia de relacionamentos e às vezes as pessoas acreditam que o processo terapêutico comigo é apenas para quem está se relacionando com alguém. E eu gosto de ter esses espaços para dizer que o relacionamento mais importante que a gente tem é com a gente mesmo. Então, trabalhar uma terapia para autoconhecimento é o melhor presente que a gente pode dar para a gente mesmo, uma vez que a gente consegue se colocar no tempo presente e entender como nós somos. Eu estava pensando numa questão muito interessante que tem a ver com relacionamentos, eu acho, que são esses tempos modernos de internet que propiciam uma facilidade muito grande de interação entre as pessoas, né? Sim. E isso é um relacionamento que se dá de uma forma muito intensa e eu acho que sem censura, na maior parte das vezes. O que você pensa sobre isso? Eu vejo isso como algo perigoso, Carmen. É Uhum. claro que hoje a maioria dos casais eles se conhecem através de aplicativos, através de sites de relacionamento, principalmente nesse momento de pandemia. Uhum. Entretanto, o que é importante observar é a forma de entrega que as pessoas fazem nesse tipo de relacionamento. Tem pessoas que, antes da pandemia, que conhecia num bar, numa livraria, em algum lugar, a pessoa gastava um tempo para conversar, para entender sobre o outro, sobre a família, ou de onde veio. E agora, nesse relacionamento online, as pessoas falam muito mais sobre si, como elas pensam, como elas se comportam, porque o social não está tanto fazendo parte. E aí, por que, Isso que eu não é falo que melhor, então? Ah, por que é pior? é Por que eu falo que isso é perigoso? Porque as pessoas começam a desenvolver uma falsa intimidade. Elas começam a abrir sobre si coisas que elas às vezes nunca conseguiram abrir com amigos ou num processo terapêutico, e isso acaba se tornando uma arma dentro dos relacionamentos. Sem contar com a questão da exposição. Antes as pessoas saíam várias vezes para depois ter uma relação mais profunda, uma relação de intimidade. E hoje as pessoas, como tá ali na câmera, acontece muita questão do assédio sem que o outro perceba. Ah, mas só um nude, só uma foto. E aí, com tanto esse conversar, esse acompanhamento pelos diversos aplicativos de rede social que a gente tem, as pessoas estão muito se apoiando emocionalmente na mensagem que o outro manda. Isso é Uhum. perigoso. Às vezes parece para mim um paradoxo, porque, na verdade, eu acho que é um paradoxo, porque quando eu tive que começar a atender online há 12 anos atrás, porque eu fui morar em Paris para fazer um mestrado, eu tive que usar essa ferramenta para atender pessoas, porque eu precisava viver, continuar vivendo do que eu faço. E lá, naquela época, nós não tínhamos o recurso que a gente tem hoje, mas ainda assim eu pude perceber que os atendimentos funcionavam do mesmo jeito. E à medida que as ferramentas foram se aperfeiçoando, eu pude perceber que as pessoas ficavam muito mais à vontade no seu local, na casa delas ou no local que elas escolhiam para serem atendidas. Então, você está me Concordo. dizendo assim que se por um lado gera uma intimidade perigosa, por outro, não deixa de ser uma abertura em que a pessoa passa a perder um pouco da censura, e aí a gente vai chegar no nosso tema, que é a intimidade no setting terapêutico, né? Mas vamos Certo. primeiro pensar
nessa coisa da vida online em termos de relacionamento. O que você acha disso que eu te falei? Porque, assim, eu não tinha pensado nessa questão de relacionamento em que as pessoas se expõem além da conta, então elas se colocam em perigo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma visão paradoxal de que, se elas se expõem além da conta, a resposta que vem na contra, né, a contra-resposta, o que ela a reação, né, a ação que ela pratica é também muito rápida e intensa. Então, as pessoas vão aprender muito mais rápido se deparando com as consequências daquilo que elas estão fazendo, entendeu? Entendi. E nesse sentido, a oportunidade de autoconhecimento, ela é muito aumentada. É verdade. Porque as pessoas estão mais em contato consigo mesma. A partir do momento que a pessoa está no home office, que ela se arruma e vem para a câmera, por exemplo, ela está trazendo muito mais para a câmera do que aquilo que ela levava para o trabalho. Ela está muito mais ocupada com ela mesma do que com o trânsito, do que todos os outros fatores que a gente tinha anteriormente. É verdade. Trazendo isso. Não, pode concluir, pode falar. Não. Eu estava pensando realmente que o tempo que as pessoas perdiam no trânsito, que elas ficavam muito focadas em coisas externas, elas estão podendo ficar focadas em si mesmas, né? Com certeza. O tempo de espelho, Carmen, que as pessoas têm hoje, ele é maior e de melhor qualidade. E aí, para nós, como terapeutas, isso é muito precioso. Porque do mesmo jeito que essa pessoa consegue se mostrar melhor, ou talvez melhor não seja a palavra, mas ela consegue se mostrar mais para uma outra pessoa que está ao lado da câmera, e expressar seus sentimentos, mostrar a parte do corpo que ela gosta, falar de cabeleireiro, falar de outras coisas que antes não se era dito, quer dizer o quê? Que a pessoa está mais inteira, porque ela está em maior contato com ela mesma. Então, nesse ponto, eu vejo que há um lado positivo. Com certeza, esse lado é positivo. Dentro de um relacionamento também... pode falar. É isso que dentro de um relacionamento, quando eu venho com 2 inteiros, é muito saudável. E os relacionamentos ficam por anos e anos. O perigo é quando a gente tem a expectativa no outro. Que as pessoas, estando distante, elas apostam as fichinhas, todas delas, nesse relacionamento com o outro. E aí fica aquela questão da imaginação ou do tempo futuro mais importante do que aquele tempo presente juntos. É esse lado que eu vejo como perigoso. Porque cria-se uma codependência emocional diante de uma mensagem. Eu cheguei a comentar o ano passado que eu falei, nossa, eu tenho muita gratidão pelo Instagram no sentido do aumento de número de atendimentos que eu fiz o ano passado por questões que as pessoas tinham nas redes sociais. Porque se o namorado, a namorada não curtia aquela foto, não dava um like, não comentava, a pessoa se sentia menos amada, menos pertencida por conta daquela ausência na rede social. Eu já tive casos das duas pontas. Eu já vi pessoas dizendo que conheceram o que é o marido atual na internet e que foi fantástico porque eles puderam ir se conhecendo aos poucos. E ao contrário de que se tivessem encontrado pessoalmente, eles puderam primeiro conversar, se tornar amigos e se conhecerem, tá? Eu já tive também uma história, eu participei de um processo de uma moça que estava profundamente deprimida, porque ela tinha começado a namorar um cara de um outro país, e ela ficou namorando com ele à distância durante muito tempo, e depois de alguns anos, tipo 2 anos, assim, que eles estavam tendo um relacionamento virtual,
ele anunciou que ia casar com outra, e ela entrou em depressão. E, na verdade, ela descobriu, aos poucos, que ela não conhecia a pessoa, que tudo que ele falava para ela era fake. E eu tenho também conhecimento de uma pessoa, por exemplo, que descobriu traição do marido através do Instagram, tá? Então, sabe qual que é a conclusão que eu tirei? De que não é o instrumento. O instrumento é sempre um instrumento, entendeu? Então, a internet, ela vai exacerbar os casos, porque agora nada fica escondido mais. As pessoas se revelam, querendo ou não. Entende? É um potencializador de autonomia? Exatamente. É um potencial. Você falou perfeitamente. Potencializador de autonomia. Gostei disso. Eu costumo comparar com uma faca. Se você tiver uma faca muito bem afiada na cozinha, dependendo de quem vai pegar a faca, ela serve para manusear os instrumentos da cozinha com precisão, ou também pode servir para matar alguém. É isso mesmo. Então, eu gosto de enfatizar sempre que o instrumento não é o culpado pelas ações que as pessoas praticam. O instrumento é só um instrumento. Então, olha, se eu quiser ir para Bahia, eu estou em Belo Horizonte, se eu quiser ir para Bahia, eu posso pegar uma carrocinha de burro e ir. Vou demorar aí uma semana, sei lá, se eu chegar. Mas eu posso pegar um avião, em pouco tempo eu estou lá. Então, dependendo do instrumento que eu vou usar, eu acelero minha exposição. Ou não. Isso. Pode ser que eu nunca me mostre. Eu conheço pessoas que não entram nas redes sociais. Tem, sei lá, fala, não gosto, não quero, não vou me expor. Eu falo, mas você não precisa se expor. Você pode estar nas redes sociais sem precisar se expor. Mas a pessoa não quer, ela não entra. Então, ela não vai se deparar com nada com rapidez. Ela está fechada em si mesma. Mas a pessoa que se expõe e fala tudo que pensa, ela vai se expor. Então, ela pode tanto se expor e ter um bom resultado, porque ela vai ganhar notoriedade pelo que ela é, dependendo do que ela é, ou ela pode se estrepar e falar bobagem, porque ela vai mostrar o que ela é. É verdade. Então, a internet é o avião das palavras. Leva rápido. Rápido e certeiro. Ok? Ok. É isso mesmo. Então, eu concordo com você, tem um lado perigoso. Por quê? Se eu não estiver preparada para fazer o que eu faço, para falar o que eu falo, a palavra é muito construtiva, né? Então, eu vou me deparar com essa reação às minhas ações, né? Mas, você vê as histórias dos cancelamentos, né? O BBB expôs aquela moça lá, aquela Carol Conká, e ela era uma estrela, tinha um programa no GNT só dela, sim, né? E, de repente, ela se mostrou mais do que ela esperava. Ela não teve o controle sobre isso. Mas a culpa foi da televisão? Não. A televisão é só instrumento. Ela foi cancelada porque ela se mostrou. E ela mostrou quem ela era, né? Então, mas, na verdade, nós duas estamos pensando muito, né? Tanto eu quanto você, que somos terapeutas, nós estamos pensando no valor disso dentro da terapia, dentro do setting terapêutico, né? Isso. O valor que isso tem para um processo terapêutico. E, na verdade, a gente tem pensado muito, eu e você, sobre a questão da intimidade. O que as pessoas fazem no nosso setting terapêutico com relação à intimidade. Você quer falar sobre isso? Sim. Só para complementar a sua fala sobre o avião, sobre
a internet ser essa ferramenta é justamente o quê? Usá-la ao nosso favor, né? Se eu quero chegar até Salvador, então qual o melhor meio para eu chegar? Né? E se eu quero atingir pessoas, ou se eu quero me relacionar, qual vai ser a melhor forma para eu chegar até lá, para eu atingir o meu objetivo, né? De um namoro, de um futuro casamento, de estar com uma pessoa de outro país, né? Como que eu vou fazer para que isso seja ao meu favor? Então, a gente cai na mesma história de sempre, que é a necessidade urgente das pessoas adquirirem o autoconhecimento, para que elas possam ter controle sobre si mesmas e não agirem de forma emocional, sem consciência de si, porque vai dar merda, ok? Vai dar merda. E o que eu tenho gostado muito, hoje os meus atendimentos estão 100% online. O que eu tenho gostado muito? Que, de fato, vem cérebro e coração naturalmente para a sessão. Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas, elas iam para a terapia pensando no que falar. E chegava lá e falava tudo que, de repente, não queria falar. Né? Ela faz uma programação e não acontece. E com o paciente estando naquele lugar que ele escolheu, já é um lugar, assim, protegido por ele mesmo. Ele escolheu estar naquele lugar. Né? Independente de barulho, de interferências, já é uma escolha. E então eu costumo falar, né, que você está... A produção livre dele é muito maior, né? É muito maior, por quê? Porque você se sente à vontade. Né? Tem a ver com isso que a gente está falando, dessa intimidade, que tanto no set terapêutico como com outra pessoa. Você está no seu ambiente, então isso já te traz segurança. Sim. Então é muito precioso. Sim. Vamos definir, então, o que é a intimidade do setting terapêutico? Olha, é você trazer para o seu terapeuta quem você é, como você se sente, como é o seu lar interno e o seu lar de habitar, a sua casa, né? Quando a gente tem essa intimidade com o nosso terapeuta, ele sabe onde estão as nossas fraquezas, onde estão os nossos amores. A gente não tem esse pudor ou esse medo, a gente desenvolve isso ao longo das sessões, de contar o que tem dentro da gente, de contar o que a gente pensa e o que a gente sente. E isso é intimidade de fato. Muito bem. A psicanálise fala que o analista ele precisa ter o suposto saber. E isso interfere nesse jogo da intimidade entre duas pessoas num setting terapêutico. Então, ter intimidade num processo terapêutico é diferente de ter intimidade entre dois amigos ou duas pessoas que pretendem aprofundar um vínculo amoroso. Então, eu gostaria de dizer para as pessoas que, embora o paciente se sinta íntimo do terapeuta, porque o terapeuta acaba sabendo de tudo que ele sente e pensa, mas o terapeuta não se torna íntimo do seu paciente. O terapeuta precisa saber qual é o seu lugar, né? Que é o lugar do saber. Então, o terapeuta se mantém. Eu gosto de pensar que é renúncia. O terapeuta precisa se renunciar ao outro para que o processo terapêutico aconteça. Então, o terapeuta se doa para que o seu paciente possa depositar nele uma confiança tal de se sentir íntimo do terapeuta, sabendo que não terá isso de volta, que o terapeuta vai se manter neutro o suficiente para que aquela terapia possa acontecer. E isso é uma renúncia que o terapeuta faz.
porque eu não posso ser amiga ou íntima dos pacientes. Isso é fundamental, né? Isso. E o que é interessante nas sessões, né? Até uma paciente minha trouxe isso essa semana. Nossa, Pri, é muito bom estar aqui porque eu tenho o que é meu com você e eu sei que está seguro. E aí eu comentei com ela, o processo é interessante porque a gente mantém o distanciamento social. Quando a gente está falando, por exemplo, dessa questão da Covid, né? O terapeuta, ele usa máscara e ele faz o distanciamento social, porque ele protege o paciente. Então, aquilo que está no setting, continua no setting. O que acontece na sessão, fica na sessão. E o que é do paciente, para sempre será dele, né? E o nosso não vai interferir, não vai fazer parte, não há julgamento, né? Pelo contrário, há acolhimento, há amor. É bem isso que você trouxe. É uma entrega. A gente está ali 100% com o paciente. Uhum. Deixa eu te contar uma coisa. O Lacan criou uma palavra que não existe, um neologismo, para explicar isso. Ele fala que no setting terapêutico você se depara com a intimidade e a extimidade. A extimidade é uma palavra que não existe, que é o in e o ex, né? É o externo. Quer dizer, o terapeuta fica de fora. E o Freud tem um texto que fala sobre o estranho, o estranho que ao mesmo tempo é íntimo. O Freud fala de. Ele usa uma palavra em alemão, que não vem ao caso, mas ele fala dessa distância que tem que haver entre o terapeuta e o paciente, e que, na verdade, promove a aproximação. Volta à aproximação. Porque quanto mais eu puder me manter distante do meu paciente, do ponto de vista emocional, ou seja, eu não me emociono com o meu paciente, mais ele vai poder confiar em mim e se aproximar de mim. Então, é o estranho, o não familiar do terapeuta que faz com que o paciente fique íntimo do terapeuta. Então, tem essa noção da intimidade versus a extimidade, que o Lacan coloca muito bem, de que exatamente essa é a mágica para fazer a coisa acontecer. Entendeu? Não é bacana? Magnífico. Muito bacana. Esclarecedor. Sim. E eu queria também pontuar que não é fácil. A gente vê muitos terapeutas errando grotescamente nessa questão. Essa noção, ela é quase que intuitiva num terapeuta que tem essa vocação. Nem toda formação fala disso pro candidato, pro candidato a terapeuta. Mas é uma coisa implícita. Infelizmente, eu vejo os terapeutas fazendo coisas que quebram com essa premissa, que vai impedir muito, muito mesmo, que o processo terapêutico continue, dê continuidade, porque o terapeuta, ele tem que abrir mão, ele tem que sofrer, é um sofrimento para o terapeuta, não poder participar daquele vínculo, sabe? O terapeuta tem que não falar de si, ele tem que não revelar coisas da sua vida íntima, ele tem que não aparecer o máximo que ele puder, para que o seu paciente se sinta totalmente dono do setting, entendeu? Sim, o cenário é todo dele, né? Sim, e às vezes o terapeuta cai na tentação de falar de si, com profundidade, óbvio, né? Não é proibido falar de si em coisas que são superficiais, mas não revelar-se. E muito menos, como eu já vi, por exemplo, o terapeuta que ultrapassa o tempo estipulado da sessão com determinadas pessoas. Eu já vi uma vez uma pessoa que trabalhava junto comigo no mesmo local físico
ficou 3 horas inteiras com o paciente. Eu já vi o terapeuta saindo junto para almoçar com o paciente. Então, isso é trágico, porque é o fim do processo terapêutico, tá? Então, essas coisas têm que ser conhecidas. E eu gosto da noção técnica da psicanálise, que ela nos dá esse suporte de compreender que esse vínculo de intimidade e estimidade entre o terapeuta e o paciente, ele é extremamente importante para que o processo funcione. Para que o terapeuta, através de uma pequena frustração, chegue numa função maior. E, portanto, a nossa felicidade é ver o paciente progredindo, né? A terapia acontecendo, certo? A gente precisa de profundidade, né? Exatamente. Então, a gente tem que abrir mão para que a coisa aconteça. E aí, a nossa satisfação vem após isso, né? E, de uma certa forma, quando você tem uma postura, você está ensinando também ao seu paciente a adiar a recompensa, digamos assim. E a não correr o risco que você estava falando. A não cair na tentação de se expor demais ou de sucumbir às emoções momentâneas. Então, eu concordo com você que é perigoso, desde que a gente ressalve que a pessoa não se conhece, ela não sabe o que está fazendo. E isso é trágico, né? Porque assim, a pessoa tem os próprios princípios, mas eu costumo dizer que não basta ter os princípios, o diferencial é segui-los. Uhum. Então, quando eu abro mão de um princípio meu para satisfazer ali o desejo, até mesmo a insistência do outro, eu estou me ferindo. Mas, assim, é o novo mundo, é a nova forma de se relacionar, né? Sim. Eu, particularmente, não quero voltar para o presencial. Os atendimentos têm sido mais profundos, mais proveitosos no online. Uhum. A gente consegue fazer um relaxamento, uma meditação com o paciente muito melhor do que na nossa sala de consultório. Independente da gente ter todo aquele cenário, né? É muito mais rico hoje, é impressionante. A sinergia que acontece, ela é muito mais rápida. Então, eu gosto muito de atendimento online. Eu acho que funciona melhor por conta dessa facilidade que a pessoa tem de se sentir à vontade. E eu gosto de pensar que eu preciso de muito mais regras do que se fosse presencial. Quando o paciente vem para o seu consultório, que ele chega na sala de espera, encontra uma secretária, encontra outras pessoas de outros terapeutas que estão nas outras salas, naturalmente ele já sofre uma primeira censura, que também tem dois lados. É bom, mas é ruim, mas é bom. Mas aquilo já é a própria regra que vai limitando a pessoa. E no online não tem regra. Num clique ela entra ou sai. E a gente, se não impuser regras, por exemplo, mesmo estando online e tendo o WhatsApp à mão, eu não chamo o paciente se ele não aparecer. Eu não mando o WhatsApp falando, fulano, estou te esperando na sala, tá? Porque se ele estivesse no meu consultório, isso não ia acontecer. Verdade. Eu não posso chamar o paciente para o horário dele. Ele tem que saber do horário dele. O paciente precisa saber que aquilo é a escolha dele, que ele escolheu aquele dia, aquele horário, para ele poder estar ali. Eu tenho que seguir as regras com muito mais rigidez e obviamente, eu tenho que explicar isso no contrato terapêutico inicial, né? A questão do pagamento da sessão, se a pessoa não vem, ou de eu não chamá-lo se ele não aparecer. Regras, né? Uhum. A hora que entra, a hora que sai, 5 minutos de atraso é atraso, vai terminar na hora exata.
eu tendo ou não compromisso depois. Porque essas regras é que vão delimitar o setting terapêutico e vão evitar que o seu paciente pense que vai ter uma intimidade maior do que o necessário. E creia, isso vai, no final das contas, impedir que o bom andamento terapêutico aconteça. Intimidade é uma coisa que a gente deve prezar e pensar sobre isso para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho bem. Sim, que ela pode tanto nos favorecer como mandar para o ralo. Estou pensando que é a mesma situação do uso da internet. Que tanto pode, assim, nos favorecer e dar esse plus na nossa vida, Muito como bem. pode nos devastar. E é o que vem acontecendo, não cabe, mas eu comecei e vou terminar o raciocínio, no público adolescente, né? Eu trabalho com adolescente há 20 anos, e a gente tem tido grandes problemas no universo adolescente com essa exposição na internet. Né? Algo que vir para fazer esse positivo está destruindo a emoção dos nossos meninos e meninas, por não sabermos lidar com a intimidade. Por não sabermos lidar com a intimidade, por absoluta falta de autoconhecimento. Que as pessoas, eu acho que elas não sabem o que é autoconhecimento. Porque tem tanta modinha de autoconhecimento rolando no Instagram, que as pessoas acham que autoconhecimento é ler um livro de autoajuda. Elas não entendem o que é autoconhecimento, né? Eu não tenho nada contra a autoajuda. E nada também contra as terapias que são passivas, onde a pessoa não precisa fazer nada, né? Ela já recebe resposta pronta. Isso não é autoconhecimento. Quando uma pessoa te conta alguma coisa sobre você, isso não é autoconhecimento. Isso é o conhecimento que o outro pensa que tem sobre você. Mas autoconhecimento precisa de um processo interno, muitas vezes sofrido. Quando não sofrido, tem que ser transmutado, tem que ser percorrido, né? É intenso e dolorido. Né? Porque se não gera desconforto, também não gera mudança, né? Exatamente. E por caminhos absolutamente inimaginados. As pessoas não sabem como que se dá, porque é o não falado, é aquilo que não vem à tona naturalmente, é o que você capta nas entrelinhas, que só um terapeuta, só uma pessoa de fora pode auxiliar nesse processo, né? Isso, porque também é muito importante a consciência do caminho, né? Porque a gente está em processo terapêutico, a gente vai percorrendo uma jornada. E aí a gente faz escolhas de caminhos e o terapeuta nos guia, porque aí vem a questão da segurança e de saber para onde a gente quer ir. Mas isso não garante o tempo, como que a pessoa vai chegar, e ela precisa estar consciente para que ela conheça o caminho, porque o caminho é dela. Se de repente ela se depara com isso de novo, como ela participou disso, ela vai saber fazer a escolha por ela mesma. Então é importante a pessoa estar comprometida e atenta ao caminho, ao percurso. E eu acho também que é importante a gente dizer que o terapeuta tem que ter essa consciência para ele escolher, para ele ter coragem de escolher quem ele quer tratar, quem ele não quer tratar. E as pessoas não pensam nisso, porque os terapeutas ficam ávidos para ter pacientes, porque nós estamos num mundo capitalista, né? Capitalista, Então, é difícil você dizer, olha, eu não quero tratar dessa pessoa, não, e você dá um jeito de não dar continuidade daquilo, né? Quando você percebe que ou você não dá conta, ou a pessoa não está preparada e vai virar um vínculo transferencial não muito bacana. A gente tem que saber disso antecipadamente e ter coragem de dizer não quando precisa, né? Para poder fazer um bom trabalho na vida. Isso mesmo, até porque o resultado depende disso, né? A gente tem que ter um rapport
bem desenvolvido, né? Sem vínculo Isso, não funciona. E não adianta exato. o paciente querer trazer as coisas e você não está pronto para fazer Uhum, seu campo, ouvir e tratar, né? Porque a gente não pode exatamente. receber o que o Isso. paciente traz. Uhum. Então, essa é a extimidade, entendeu? Que é o oposto da intimidade. A extimidade é o terapeuta ficar de fora e, ao mesmo tempo que ele fica de fora, ele dá a oportunidade para o paciente se aproximar da forma que ele consegue. E aí o terapeuta é o senhor desse setting aqui, enquanto o outro transita por esse aqui da intimidade, entendeu? Entendi. É isso mesmo. Tanto que hora a gente ouve, hora a gente questiona, Sim. né? Porque as pessoas também, Carmen, confundem um pouco e acham que a terapia é bater papo ou é chegar lá e contar as coisas e não se abrem para audição, para fazer um exercício, uma leitura, assistir um vídeo que a gente pede para fazer uma reflexão, né? Porque tem pessoas que elas querem o terapeuta para depositar as questões dela e de repente ouviram algo e a gente fala, não, eu não posso opinar sobre isso, porque é você que precisa fazer essa escolha, né? O que a gente vai fazer é jogar luz em cima daquilo que está escuro, que está confuso, para que o próprio paciente escolha, eu vou de burro, eu vou de ônibus ou eu vou de avião, não é isso? Exatamente. E foi um Isso mesmo. prazer conversar com você. Obrigado, o prazer foi todo meu. Gratidão por tantos ensinamentos e por oportunidade de aprendizagem. Muito Legal. obrigada. Fala as suas redes sociais, para as pessoas te acharem. Falo. Uhum. @terapia de relacionamentos no Instagram e no YouTube o canal é Terapia de Relacionamentos. E eu sou a Priscila Pires. Isso. Então, aí, tá aí para o pessoal copiar. Por Terapia de favor. relacionamento. Isso. Quem é terapia de relacionamentos, vamos seguir o @Instituto Lumine e a recíproca é verdadeira. Obrigada. Obrigada a Beijinho. você, Carmen. Outro. Tchau, tchau. Tchau.